Esta igreja, bem-vindos ao lar Cristo é a Rocha. É um prazer novamente ter-nos aqui estes dois irmãos, Patrício e Ken. Deus vos abençoe. Deus tem algo especial para as vossas vidas, para a vossa casa, para a vossa família, porque Deus não falha, aquilo que Ele promete, Ele garante. Então nós somos mais do que vitoriosos pela graça e poder de Jesus. Amém? Aleluia. Louvor abençoado, oração abençoada. Então, Deus está neste lugar. O Espírito do Senhor está neste lugar. A palavra de Deus fala onde habita o Espírito do Senhor, aí há liberdade no Espírito de Deus. Quando nós deixamos o Espírito de Deus operar em nossas vidas, quando Ele opera em nossas vidas, não somos nós que falamos, mas o Espírito do Senhor que fala por cada um de nós. Aleluia. Agora, nesse bom Espírito, eu quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 8, iniciando no versículo 31 a 39. Como a nossa irmã Eulália falou, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isto que vamos falar esta manhã. Foi esta palavra que Deus colocou no meu coração no último minuto, mas o esforço que nós fazemos, o trabalho que nós fazemos para o Senhor, o apóstolo Paulo diz que não é em vão. Aquilo que nos custa traz honra e glória ao nome do Senhor. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39. Assim está escrito na palavra do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a igreja diz: Amém. Amém. E tutelei é o título desta mensagem, em vez de dizer se Deus é por nós, e titulei Deus está por nós. É Deus que chama, justifica e glorifica os salvos. Se lermos logo dois versículos anteriores, seria o versículo 29 e 30, observemos 5 termos teológicos: presciência, predestinação, chamada, justificação e glorificação.
no versículo 29 não está escrito presciência, está escrito conheceu. Conheceu, ou conhecimento, como Deus falou para Jeremias, já te conhecia antes de estares no ventre da tua mãe. Isto é chamado presciência. Então, coloque estes 5 termos debaixo do passado, do presente e do futuro. Indique, pode apontar sequer. Dizem que apontar é feio para algumas coisas, para outras coisas apontar por vezes é correto. Aquilo, ou apontamos para aquilo que se realizou ou realizará em cada tempo. Que tempo? Primeiro, passado. Tempo passado, vamos usar presciência, predestinação e chamada. Passado. Deus já nos conheceu, já nos chamou no passado. Presente. Purificação. Fomos purificados pelo sangue de Jesus. Somos purificados pelo sacrifício e a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. E por último, o futuro, que será a glorificação. Que glorificação? É quando este corpo for transformado e for glorificado com o nosso espírito na presença do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, Jeová. Este é o futuro. Aleluia. Então, passado, presente e futuro. Já expliquei. Mais uma vez, para que fique bem na nossa memória. Presciência, predestinação, chamada, purificação, glorificação. Haverá coisa mais importante para a nossa fé do que saber que Deus está por nós? Mesmo assim, a igreja está passando uma tempestade. A igreja está a passar um ataque. A igreja universal. Problemas aqui, discordâncias ali e assim sucessivamente. Então a igreja está a passar por um ataque. Mas pela fé em Cristo, eu quero vos falar esta manhã que o nosso querido Deus vai abrir as portas do céu, a tempestade vai passar e a bênção da vitória vai chegar para a honra e glória de Jesus. Eu estou falando disso com toda a fé que tenho na palavra de Deus. Não por mim, não por aquilo que eu vejo com os meus olhos físicos, mas por aquilo que eu sinto nos meus olhos espirituais. A bênção de Deus vai chegar à sua igreja com vitória. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nas provas, nas lutas, nas guerras, a igreja segue caminhando, dizendo: somos mais do que vitoriosos em a palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, não para os romanos, eu não quero que os irmãos fiquem confundidos. Esta carta tem o nome de carta aos romanos, mas não foi escrita para os romanos. Quem escreveu para os romanos foi Marcos. Foi a razão que o seu nome apelidado foi retirado do livro de Marcos. Marcos era chamado João Marcos. Como João é um nome judeu, e Marcos escrever para os romanos, então fazer o delete ao João e ficou Marcos. Compreende? Então,
Paulo não escreveu essa carta para os romanos, ele escreveu para os cristãos que estavam em Roma. Então, ele escrevendo essa carta para os cristãos em Roma, ainda hoje existem pessoas que dizem que foi Paulo que fundou a igreja em Roma, outros dizem que foi Pedro. De maneira alguma foi Pedro, porque o nome de Pedro nem sequer é mencionado nesta carta aos romanos. Pedro está fora do cavalinho, este não. Paulo também não. E vamos chegar lá, pela graça de Deus. A igreja em Roma foi uma igreja que foi constituída, fundada por romanos que se dedicaram a sua vida ao Evangelho, judeus e prosélitos. Foi eles que fundaram a igreja que está em Roma. De acordo com o capítulo 1 da mesma carta, e versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: a todos os amados de Deus que está em Roma. Então, e no final da carta, no capítulo 16, vamos ver o apóstolo Paulo saudando Priscila e Aquila, Maria e os seus companheiros de prisão que foram antes dele em Cristo. Portanto, havia cristãos já em Roma que se converteram ao Evangelho de Cristo antes do apóstolo Paulo. E ele então escreve essa carta, e essa carta é enviada por uma senhora diaconisa chamada Febe, encontramos isso novamente lá no final da carta, capítulo 16, porque houve uma notícia que chegou ao apóstolo Paulo que a igreja em Roma estava sendo atacada, maltratada, perseguida por um louco chamado Nero, um homem cruel, era o imperador de Roma. Nero, nome completo, seria Nero, Cláudio, César, Augusto, Germânico. Não Nero. Nero foi um apelido que o Sinério o entregou, o deu. Portanto, quando essa notícia chega ao apóstolo Paulo, que este louco matou a sua própria mãe e suas duas esposas, estava constantemente a matar os cristãos só por pregar a palavra de Deus, só por pregar o Evangelho de Cristo, só por falar na palavra poderosa de Deus. Ele os castigava porque não gostava dos cristãos, tinha raiva e ódio aos cristãos. Então, todos os dias ele matava cristãos, mas o ponto é este: ele queria acabar com a igreja de Deus, mas enquanto Nero matava 10 cristãos, Deus levantava 20. Quando ele matava 20, Deus levantava 50. Quando matava 50, Deus levantava 1000. Quando ele matava 1000, Deus levantava 7000, porque mesmo que se levante todos os demónios do inferno, eles não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque fomos comprados, lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! Ninguém pode acabar com a igreja de Jesus, porque não fomos comprados, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com bronze, não foi com qualquer preço de qualquer coisa de material, mas foi com o poderoso sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Aleluia! Honra e glória para o meu querido amado Jesus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Ah, Santo Deus! Quem se recorda de um presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt? Foi o 32º presidente dos Estados Unidos. Este homem, no dia 6 de janeiro de 1941, fez uma reunião na Casa Branca com o Congresso, porque naquele tempo ocorria uma grande guerra através de toda a Europa. Este homem faz uma reunião com o Congresso
na Casa Branca, é claro que as palavras que ele falou, a maioria, ou praticamente quase todas, ninguém se recorda, ninguém se lembra. Mas, no mínimo, 4 palavras que aquele homem falou, o presidente dos Estados Unidos, 4 palavras que falou, ficou praticamente gravada no mundo inteiro, quase no mundo inteiro, especialmente na nação dos Estados Unidos. E quais foram essas palavras? As palavras que aquele homem, presidente dos Estados Unidos, creio que foi usado por Deus, ou saber ou não saber, o Espírito de Deus usa quem quer, como quer e quando quer. Pode usar um ímpio, pode usar um incrédulo para nos trazer bênção. E nós, o que devemos dizer ou fazer é louvar a Deus, seja para um ímpio, seja para um incrédulo, seja para quem for. Logo que nos abençoe com a palavra de Deus, enviado por Deus, nós em nome de Jesus o recebemos. A chama falou: liberdade. Liberdade no expressar, a língua inglesa usa free speech. Liberdade no expressar, liberdade no culto, liberdade na miséria e liberdade no medo. Mas o medo ainda não chegou, a liberdade do medo ainda não chegou aos confins da terra. Ainda existe muito medo em alguns países que não creem na palavra de Deus, não aceitam a palavra de Deus, não aceitam o nome de Jesus, não aceitam o poder do Espírito Santo, e aí ainda há medo, porque estes tais cristãos que amam a Deus e que amam a palavra de Jesus, para falar deste mesmo nome precioso, são às escondidas, e quando são apanhados, eles são executados, perdem a sua vida, ainda há medo. Eles ainda pregam a palavra do Evangelho de Jesus às escondidas. Estas palavras, por isso que o apóstolo Paulo, viu esta notícia, envia esta carta aos cristãos que estavam em Roma, a dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Salmo 27 nos fala: o Senhor é minha luz, de quem temerei? Fala o salmista: o Senhor é força da minha vida, de quem me recearei? O Salmo 118 diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que pode me fazer o homem? O homem até pode nos executar, matar, mas depois do corpo morto não há mais nada a fazer. Acabou, terminou ali. É assim que aconteceu com a igreja. Eles queriam matar, o Nero matava o corpo dos cristãos, mas nunca chegou a matar a igreja de Jesus, porque ela é constituída por cristãos. Mas são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Então, quanto mais a igreja era perseguida, ela mais se fortalecia no Senhor. Quando ela era mais sufocada ou afogada, ela mais respirava. Quanto mais maltratada, ela mais se representava, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aleluia! Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fomos conhecidos de antemão pelo Pai. Antemão, presciência, novamente. Fomos conhecidos de antemão pelo Pai. Fomos predestinados pelo Pai. Fomos chamados pelo Pai. Fomos justificados pelo Pai. Fomos glorificados pelo Pai. E tudo isso é através da pessoa santa de Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós no Calvário. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então somos mais e mais do que vencedores naquele que nos amou e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Igreja, o vencedor é aquele que hoje ganha, mas amanhã ele perde.
O vencedor é aquele. Ele hoje ganha, mas amanhã perde. Hoje tem fome, está na televisão. Tem fome, ganha hoje, está nas revistas, está na rádio, nos jornais, etc, etc. Hoje. Mas amanhã ele perde, desaparece do mapa. Jesus sempre teve, vai ter e sempre terá em nosso coração e na nossa boca para a eternidade, aleluia. Não só ontem, não hoje, nem amanhã, mas para sempre, aleluia. Glória a Deus. Portanto, amados, o vencedor é aquele que ganha hoje e perde amanhã. Mas nós, como somos os filhos de Deus, não somos só vencedores, mas sim mais e mais e mais do que vencedores, pelo poder de Deus, que em nós opera, que é o poder de Deus, que é a glória de Deus, a graça de Deus, o sangue de Jesus que está derramado sobre nós, aleluia. Louvado seja o seu nome. Portanto, amados, não vamos falar, fui derrotado pelo vencedor. O vencedor, que é às vezes o inimigo que tenta nos convencer, mas não vence, porque ele já está derrotado em nome de Jesus. Mas por vezes ele senta-se aqui quando alguma coisa vem às nossas vidas, uma enfermidade. Será que eu vou morrer? Vem um desentendimento nas nossas casas? Será que Deus está conosco? Está conosco. Deus está conosco. Aleluia. Porque por muitas vezes nós ficamos sem a paz de Deus por aquilo que acontece. Por isso, eu estou passando por esta grande ansiedade. O meu marido, a minha esposa, a minha filha, o meu filho, os problemas da igreja, e etc, etc. Mas eu quero falar esta manhã para quem me escute. Ai, o sangue de Jesus tem tudo o poder, aleluia, para nos abençoar, para nos libertar deste mal, libertar destes conflitos, dessas brigas, dessas discordâncias, etc, etc. Deus está por nós, aleluia. Deus, fala a palavra do Senhor, não poupou seu próprio filho. Com seu filho, aliás, nos deu todas as coisas. Que coisas? Como logo inicia no versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Que diremos, pois, estas coisas? Que coisas? Deus nos deu, não poupou o seu filho, mas até nos deu o seu filho. Então, como é que Ele nos deu o seu filho e não nos dará todas as coisas? Aleluia! Que coisas? O pão da vida, a fonte da vida, a luz da vida, o caminho da vida, esta palavra que é a vida para sermos mais e mais do que vencedores pelo aquele que nos deu vitória na cruz do Calvário. Amém? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará acusação contra nós, contra a Igreja de Jesus? No mesmo livro, na mesma epístola, capítulo 5, está escrito, sendo justificados pela fé, por meio de Jesus Cristo, temos paz com Deus. A Igreja tem paz com Deus, porque dentro de nós existe e mora o Príncipe da Paz. Se não me falha a memória, creio que em Isaías, capítulo 57, o versículo, não sei, 15, 16, por ali mais ou menos, diz assim, o nosso Deus, que é todo poderoso, Ele mora no mais alto, sublime trono, é a sua morada. Lá nos altos é a morada do Todo-Poderoso. Mas também, logo a seguir, a palavra do Senhor diz que Ele também mora e vive no coração contrito e humilde para diante dos seus olhos. Aleluia.
Que Deus maravilhoso é esse? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Somos mais do que vitoriosos, aleluia, igreja. Quem nos condenará? Ninguém. Pertencemos ao Senhor. Foi Ele que nos libertou. Foi Ele que nos purificou pela Sua palavra. Foi Ele que nos selou com o Espírito Santo. E Jesus continua à direita do Pai, intercedendo por nós, que é a Sua igreja. Então, amada igreja, somos mais e mais do que vencedores naquele que nos amou, Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Vem um desacordo, uma enfermidade, perder o seu trabalho, perder a sua propriedade, etc, etc, que são coisas não muito boas, mesmo não boas. Perder, às vezes, até um membro de família, um amigo, um vizinho. Tudo isso faz falta para nós. Mas o ponto aqui, perder tudo isso, não é fácil. E além disso, como já falei anterior, repito novamente, quando isto nos acontece, logo se sente que não vai falar no nome dele, nunca devemos falar até no nome dele, porque ele ouve a nossa voz. Ele conhece e sabe as nossas palavras quando as falamos, mas ele nunca conheceu e nunca vai conhecer a nossa mente. Portanto, não fale no nome dele. Ele quer se sentar aqui no nosso ombro e ainda aumentar a história, pintar o quadro mais feio ainda, para nós perdermos a fé que temos em Cristo Jesus. Olha o teu Deus, é esse a quem te serves? Olha Jesus, foi este que morreu por ti, para trás de mim, inimigo, porque tu estás debaixo dos meus pés, porque aquele que sirvo é mais forte e mais poderoso do que tu. A vitória é minha, porque ele prometeu a vitória à sua igreja. Quer que morramos ou vivamos, somos do Senhor. Vivemos para Ele aqui na terra, mas melhor ainda é viver com Ele no céu para a eternidade. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. É este Jesus que servimos. Glória a Deus. Por quê? Quando servimos verdadeiramente do nosso coração, com a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, a igreja terá vitória em nome de Jesus. Por quê? Porque nem a espada, nem a perseguição, nem a angústia, nem a tribulação, nada disso nos separará do amor de Cristo que vive em nós. O apóstolo Paulo diz, novamente, quer vivemos, quer morramos ou morremos, somos do Senhor, porque somos mais do que vencedores. O Salmo 44, versículo 22, assim nos fala: por amor de ti, somos mortos todos os dias. Somos reputados, somos despidos, tiraram-nos a roupa, como ovelhas que vão para o matadouro. Isto foi o tal cruel. Tirou a roupa aos cristãos, colocou numa masmorra, sem pão, sem água e sem roupa, para morrer à míngua. Despiram os cristãos. Então fomos como ovelhas despidas para o matadouro. Foi isso que fizeram com o nosso querido amado Jesus. Antes de ir para o matadouro, para o Calvário, despiram Jesus. Tiraram-lhe a túnica para morrer inocente, levando sobre si nossas doenças, nossas enfermidades, para sermos mais e mais
do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Santo Deus, tudo Ele fez por nós. E se Ele tudo fez por nós, se Ele está por nós, quem será contra nós? Vou terminar. Quem nos acusará? Fala a palavra de Deus. Do pecado. Se temos vitória sobre o pecado, pela graça de Jesus. Quem nos condena? Se temos vitória sobre o inimigo, pela palavra de Deus. Então, em todas essas coisas, somos mais e mais do que vencedores. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus vos abençoe. Coloque-se de pé. Aleluia. Foi esta palavra que o Senhor colocou em meu coração. Pastor Rafael, por favor, termine-nos aqui com oração. Em nome de Jesus. Aleluia.